A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Estamos estudando o quarto trimestre de 2021 e o tema é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Hoje falaremos da lição número 12, cujo título é A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. O texto áureo nos ensina que, e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Meu querido, a lição bíblica, a leitura bíblica se encontra em Atos, no capítulo 21, os versículos 7 a 15. Queridos, muito importante você iniciar a sua lição posicionando os seus alunos sobre o contexto histórico desta passagem. Não está se referindo aos últimos momentos da vida de Paulo, mas sim num momento muito importante do seu ministério. O contexto histórico nos diz que estes fatos narrados por Lucas ali em Atos 20 e 21 ocorreram por volta do ano 58. Entre o fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e a sua prisão em Jerusalém, que depois ele seria levado a Cesareia e que, por fim, chegaria a Roma. Neste momento, Paulo, nesta caminhada a Jerusalém, ele estava decidido ir para Jerusalém, ele já havia escrito as cartas aos Gálatas, as cartas aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, as cartas à igreja de Corinto e também a carta à igreja em Roma. Antes de ser enviado a Roma, quando ele foi preso em Jerusalém, primeiramente ele foi enviado a Cesareia e por lá fica 2 anos, como nós podemos observar em Atos 24 e 27. Em sua primeira prisão em Roma, que também durou 2 anos, Paulo escreve as suas famosas cartas da prisão, Filipenses, Efésios, Colossenses e a carta a Filemão. Entendemos que Paulo foi libertado de Roma e ali ele empreendeu uma 4ª viagem missionária. Neste contexto, ele escreve a primeira carta a Timóteo, que ele deixou pastoreando a igreja em Éfeso. Também escreve a carta a Tito, que ele deixou cuidando da igreja em Creta. Novamente, ele é preso por volta do ano 64, é enviado a Roma e martirizado em 67. Antes de ser martirizado, antes de ser morto, ele escreveu a segunda carta a Timóteo, já em tom de despedida. Portanto, é importante frisar, como foi dito no início, que esta lição não se trata dos últimos momentos da vida de Paulo. Pelo contrário, ele está num momento decisivo, porém ainda não tinha acabado o seu ministério, havia muito ainda a ele fazer em prol do Evangelho. E nesta lição fica claro o grande exemplo da fé inabalável, da convicção da vontade de Deus, da sua coragem em meio às aflições e a sua perseverança na pregação do Evangelho. No ponto 1 da lição, a lição nos diz sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus Cristo. Queridos, há coisas nessa vida que acontecem de forma totalmente imprevisível, assim como na vida de Jó. Quando menos percebemos, nós estamos diante de uma situação inusitada, ou mesmo diante de situações que fizemos tudo possível para evitar. Tomamos as providências, nos asseguramos de várias situações, nós tentamos planejar nosso futuro para que possamos evitar algum tipo de contingência.
E vem situações que nós não esperamos. E às vezes nós perguntamos o que está acontecendo, por que aconteceu isso, e buscamos respostas para enfrentar essas situações indesejadas. Mas nessa passagem bíblica do livro de Atos, narrada por Lucas, temos uma situação diferente na vida do apóstolo Paulo. Paulo e seus companheiros sabiam exatamente o que aconteceria se ele subisse a Jerusalém. Paulo principalmente, foi alertado em cada lugar que passava sobre o perigo de se subir a Jerusalém. Ele foi alertado pelos seus próprios companheiros de viagem, que pediram, imploraram para ele não subir a Jerusalém. Ele foi avisado pelo profeta Ágabo. Ele foi avisado pelos irmãos em Jerusalém, ali, Tiago e os anciãos, que os judeus, os judaizantes, estavam enfurecidos com Paulo e, se vissem, provavelmente tentariam matar Paulo. Mas mesmo assim, ele manteve-se fiel à sua convicção, ele manteve-se inabalável, porque ele tinha plena convicção de que tudo aquilo estava dentro dos planos de Deus e da sua vontade, para que o evangelho expandisse mais e mais. Paulo, nessa postura dele, que alguns podem considerar inconsequente, mas Paulo, ele se assemelha à mesma postura de Jesus Cristo no fim do seu ministério. Nós temos passagens como Lucas, no capítulo 9, 44, o Evangelho de Lucas: "Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens." Em Lucas 9, 51, Lucas narra o seguinte: "E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém." Em Mateus 26, 1 e 2, Jesus Cristo mostra a convicção e a ciência, a plena ciência e consciência do que estava aguardando ele em Jerusalém. E aconteceu que, quando Jesus concluiu o seu discurso, disse aos seus discípulos: "Bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado." Então Jesus também tinha a consciência de que aflições, que sofrimento, traição e morte lhe aguardava em Jerusalém, assim como Paulo. Mas Jesus Cristo manteve-se fiel à sua convicção, ao seu chamado, à sua missão para fazer a vontade de Deus. E da mesma forma, Paulo, como imitador de Cristo, também foi fiel, mesmo sabendo que lhe aguardavam duras penas, duros sofrimentos em Jerusalém. A pergunta fica: e nós? Estamos convictos do nosso chamado e do caminho de fé que nos está proposto? Mesmo que sejamos avisados e estejamos certos de que este caminho nos produzirá sofrimento, dor, rejeição e perseguição, será que temos a mesma postura de Paulo e do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que, diante de uma ameaça de sofrimento, na mera ameaça, nós já retrocedemos, voltamos e deixamos de lado os nossos princípios e valores, deixamos de lado o nosso ministério em troca de uma pseudo-proteção e paz? É algo que devemos nos perguntar, é algo que devemos questionar os nossos alunos. Depois, a lição nos traz a trajetória de Paulo. Ele vai de Mileto para Tiro, se despediu dos crentes em Mileto. Em Tiro, os irmãos oraram por ele na praia, já sabendo que talvez seria a última vez que veriam a face do apóstolo. Depois passou por Cesareia, já no território da Judéia, né? Cesareia era a capital política, né? Jerusalém era o centro religioso, mas Cesareia era a capital política, onde tinha o QG do Império Romano. Ele passou por Cesareia, fortaleceu a fé dos irmãos. Então veja bem, mesmo nesse caminho em que ele sabia que ia ao sofrimento, assim no exemplo de Cristo, ele fortalece a fé dos irmãos em Cesareia, fica 8 dias na casa de Filipe Evangelista. Porém, inflamado pelo Espírito Santo, ele decide continuar a sua jornada e seguir até Jerusalém. Interessante notar, meus queridos, que em qualquer um desses lugares, seja em Mileto, em Tiro e Cesareia, ou em outros lugares por onde o apóstolo passou,
Paulo poderia se instalar definitivamente. Ali, em qualquer um desses lugares, ele encontraria conforto, segurança, apoio, estabilidade física, material, emocional, espiritual. Encontraria reconhecimento, teria tranquilidade para escrever as suas obras, quem sabe um grande tratado teológico ou talvez uma grande biografia. E ninguém poderia criticá-lo ou julgá-lo por isso, porque neste momento ele já tinha exercido um enorme ministério, um inédito ministério. Através dele, a palavra de Deus alcançou a Ásia, a Europa e se expandiu grandemente. O Espírito Santo sendo derramado sobre as igrejas. Já viu grandes igrejas, como a de Corinto, de Éfeso, a maravilhosa igreja de Filipos, com a qual Paulo tinha uma profunda amizade e vínculo. Em qualquer um desses lugares, Paulo poderia encontrar uma estabilidade e um conforto e uma segurança e ali terminar sua carreira. E ninguém, nem no passado e nem mesmo agora, poderia criticá-lo por isso, porque ele sofreu grandemente apedrejamento, açoites, violência de todos os tipos, perseguição de todas as esferas. Ele tinha se desgastado por causa de Cristo. Ele fala aos Gálatas, a primeira carta que muitos reconhecem que ele escreveu, que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Mesmo assim, queridos, ele se manteve fiel à convicção que ele tinha, que o seu ministério ainda precisava seguir em frente. Mas também aprendemos nessas passagens, nessas viagens, que Paulo tinha muitos inimigos e pessoas que o odiavam, conterrâneos que o chamavam de traidor, gentios que o queriam morto, porque a mensagem de Paulo, a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo que Paulo levava, trazia prejuízo. Sim, trazia prejuízo aos religiosos, trazia um prejuízo, inclusive financeiros, como trouxe prejuízos aos construtores de ídolos em Éfeso, como trouxe prejuízos em Filipe, quando Paulo libertou uma jovem adivinhadora que trazia dinheiro aos seus patrões. Sim, ele era odiado. Mas também essa passagem nos ensina que Deus nos prepara amigos, irmãos fiéis, para ajudar os seus servos, para mostrar que não estamos sozinhos nesta caminhada, para trazer um conforto, para trazer um consolo, para trazer um momento de oração, de amizade, de comunhão. Um ajudando o outro, um consolando o outro, um fortalecendo o outro. E isso nos ensina o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. No tópico 2 da lição, uma coragem para enfrentar as ameaças de morte, temos Paulo seguindo pelo Espírito Santo, seguindo essa voz interior, essa convicção. Ele tinha firme convicção que estava sob a direção do Espírito Santo. Ele chega em Jerusalém e ali ele se apresenta humildemente à igreja de Cristo em Jerusalém. E ali ele não reclama dos seus percalços, ali ele não reclama das suas dificuldades, ali não reclama de todo o sofrimento que ele passou. Pelo contrário, ele traz um testemunho vívido, claro, do poder de Deus, da obra de Deus, do poder do Evangelho, das maravilhas que Deus executou através do Espírito Santo e através do ministério dele entre os gentios. E ali, ao invés de trazer reclamação e preocupação, ele trouxe alegria àquela igreja, dizendo que o Evangelho tinha se expandido de Jerusalém, atingido Samaria, toda a Judéia, e agora estava indo aos confins da terra. Paulo se depara com seus oponentes judeus. Durante todo o ministério de Paulo, Paulo teve que enfrentar inimigos terríveis. Aqueles que duvidavam do seu apostolado e também judaizantes, querendo perverter o Evangelho da graça. A lição nos ensina que sempre haverá oponentes levantados para combater o Evangelho de Cristo, julgando, condenando, perseguindo, denegrindo, matando,
sendo violentos e tentando silenciar a mensagem da cruz, a mensagem do verdadeiro evangelho. Paulo também fala sobre isso em Romanos 8, 36 e 39. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele segue a sua convicção e chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é achado pelos judaizantes no templo. E tudo aquilo que havia sido predito através de profecias, através dos irmãos, através de testemunhos, através de uma simples análise da situação pelos seus companheiros, tudo aquilo se cumpriu. Houve acusações mentirosas contra Paulo. Nesta época já estava na festa de Pentecostes e Jerusalém estava cheia de judeus de todas as partes do reino do Império Romano. Ali eles estavam reunidos para celebrar a festa do Pentecostes. E esses judeus, sabendo Paulo, conhecendo Paulo, tendo enfrentamentos com Paulo nas terras gentílicas, porque Paulo proclamava o evangelho puro, a suficiência de Cristo, eles, ao virem Paulo, começaram a acusá-lo injustamente, dizendo injúrias a seu respeito, que ele queria que os judeus abandonassem a lei de Moisés, que eles abandonassem sua cultura judaica, desprezando a Torá e outros graves crimes e blasfêmias que eles acusaram Paulo de estar cometendo. Mas sabe qual é o mais complicado dessa passagem, meu querido? Sabe o que é mais triste nessa passagem? Que esses judeus que estavam aqui acusando Paulo, eles se diziam cristãos. Eles diziam que tinham recebido Cristo como Messias e como Salvador. E estes mesmos cristãos, que se diziam cristãos, estavam agora falando mentiras sobre o apóstolo de Cristo e lutando contra a pregação do Evangelho. Os acusadores e incitadores da multidão contra Paulo eram irmãos cristãos judeus, que na arrogância teológica não aceitavam o fato dos gentios não precisarem mais guardar a lei de Moisés. Não aceitavam que a fé em Cristo era suficiente para a salvação. Não aceitavam o fato que a obra do Calvário era suficiente, completa, eficaz e eterna para a salvação do homem. Não aceitavam que a antiga aliança, a dispensação da lei, havia passado e que uma nova aliança foi firmada pelo sangue de Cristo, no qual a fé é plenamente capaz, necessária e suficiente para trazer salvação a todo aquele que crê. Contra perseguições e calúnias são levantadas dentro das igrejas, contra pessoas, entre irmãos, contra pessoas que em sua sinceridade e convicção creem na suficiência de Cristo e tentam servir a Deus. Quantos dentro das igrejas, através da história, através dos séculos, são taxados e condenados como hereges sem qualquer chance de defesa? Quantos destruídos por um suposto zelo religioso, uma tradição religiosa ou denominacional, uma posição teológica contrária ao status quo? Queridos, nós devemos guardar com zelo a sã doutrina. Nós devemos ouvir com mansidão, respeito e temperança as vozes dissonantes. Não significa aceitar, não significa concordar, não significa fazer um secretismo religioso, mas significa que, como servos de Cristo, a violência não é o caminho, a discórdia não é um caminho, mas a mansidão, analisando tudo sobre a luz da palavra e sobre a ótica do Evangelho e do amor de Deus. Aqueles judeus achavam que estavam sendo zelosos, mas estavam se opondo à vontade de Deus e ao Evangelho de Cristo.
Paulo, por eles considerado um herético e traidor, era o verdadeiro apóstolo de Cristo, que estava convicto do seu chamado e da mensagem da graça que Jesus Cristo lhe havia confiado, mesmo diante de provações, diante da violência e diante da injustiça. Sim, a própria história da igreja protestante mostra isso, o quanto Lutero, que trouxe essa mesma mensagem de Paulo, da suficiência da graça e da salvação pela fé e da volta às Escrituras, foi condenado, taxado de herege e muitos procuraram a sua morte. Mas mesmo hoje, devemos analisar, será que não estamos nos comportando como esses judeus aqui? Será que no nosso pseudo-zelo religioso, denominacional, nós estamos machucando, violentando e matando as pessoas? E deixando a palavra de Deus, deixando o exemplo de Cristo e agindo conforme o mundo age? Porque este é o espírito do mundo, este é o espírito do anticristo, marcado pela arrogância que gera a incapacidade de ouvir, a incapacidade de dialogar, a incapacidade de tentar entender o diferente, a incapacidade de lidar com opiniões contrárias, a incapacidade de lidar com conclusões e posições novas sobre determinados assuntos, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, de discordar, mas com respeito, com temperança, com mansidão, de promover a paz, mesmo que não concordemos com a posição do outro. Será que não estamos permitindo que esse mesmo espírito do mundo norteie? Quantas igrejas divididas? Muitas vezes o mundo cristão, ele é ridicularizado no mundo, o nome de Deus é blasfemado justamente pela desunião, pelos conflitos, pelas guerras, pela violência que existe mesmo dentro da igreja. Como nesse caso aqui, judeus, irmãos em Cristo, condenando e sendo violentos com o apóstolo dos gentios. Paulo, na sua prisão, ele enfrenta os seus algozes, mas com calma, com tranquilidade, sem violência, sem revolta, sem rebeldia, sem arrogância, sem tentar falar mais alto do que seus oponentes, mas com autoridade na palavra de Deus. E isso, mesmo injustiçado e machucado, ele não perde a oportunidade de defender o evangelho perante as autoridades vigentes. Qual a conclusão que temos dessa lição maravilhosa? Mesmo sabendo que a sua postura, que a sua decisão, que a sua convicção no seu ministério traria um sofrimento, Paulo não abriu mão do seu chamado e da sua missão. Talvez alguns possam pensar, Paulo foi imprudente, Paulo foi inconsequente, Paulo poderia ter evitado tudo isso, Paulo foi teimoso, Deus mesmo já tinha avisado pelo profeta que ele seria preso, surrado e humilhado. Por que ainda continuou então? Será que isso não é um sinal de uma obstinação? No entanto, tudo isso que aconteceu com Paulo também retrata a história da igreja e retrata a nossa própria história. Também somos avisados pela palavra de Deus que se continuarmos no caminho da fé, teremos problemas, aflições e perseguições, principalmente quando se aproxima o dia do retorno de Jesus Cristo. Teremos dias difíceis, trabalhosos, complicados, em que a sociedade como um todo vê a igreja como um mal que deve ser extirpado. Paulo já avisa isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 12 e 13. E todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Muito mais do que outros, muito mais que os infiéis, incrédulos e descrentes, muito mais do que eles, estamos sujeitos às perseguições e aflições. A coisa mais fácil neste mundo é ser um ímpio, um incrédulo e um ateu. Viver como se Deus não existisse, viver dominado pelos seus impulsos, desejos e paixões, não prestar contas de nada a ninguém, viver com uma liberdade, entre aspas, sem qualquer responsabilidade, fazer o que dá na telha, ser aceito, respeitado pela sociedade, pelos amigos,
ser um amigo do mundo, ser um amigo dos prazeres, ser aliado ao príncipe que rege essa sociedade. Isso é fácil, mas isso conduz à destruição e à morte. Ser um verdadeiro cristão, na história da igreja, sempre foi e sempre será uma loucura para o mundo. Desde o início da igreja e até agora, em um mundo secularizado e imoral, haverá perseguições e tormentos para aqueles que quiserem seguir o caminho da fé. O empresário cristão tem um real risco de falir a sua empresa, porque busca viver uma vida honesta em seus negócios, paga os seus impostos, não sonega, não engana o cliente, não defrauda os seus funcionários. E por causa disso, ele poderá fechar a sua empresa diante de uma concorrência desonesta. O jovem adolescente cristão corre o sério risco, o real risco de ser desprezado, ridicularizado e ter seus princípios e valores constantemente questionados, sendo taxados de ignorantes e sendo rejeitado nos círculos sociais. O estudante cristão tem o real risco de perder grandes oportunidades e ser ridicularizado e sofrer a pressão social e o isolamento pela sua fé. O acadêmico cristão tem o real risco de sofrer prejuízo nas suas pesquisas, na sua vida acadêmica, sendo preterido, sendo considerado como supersticioso e ignorante. Um falso cientista. O empregado cristão tem a real possibilidade de perder uma promoção, de perder status da empresa, de não ter o contato com os seus superiores e até o mesmo próprio emprego, justamente por decidir seguir o princípio do Evangelho e viver conforme a fé em Cristo Jesus. Fora isso, o próprio missionário cristão tem um perigo real e imediato de perder a sua própria vida em certos países, pelo simples fato de dizer que Jesus Cristo é Senhor. Mas Cristo disse, em Marcos 8, 35 e 38, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Paulo nos ensina que se nós nos aproximamos de Cristo apenas para nos safar de situações difíceis, de desconfortos, de inconvenientes, de lutas, de prejuízos, estamos totalmente enganados, perdendo nosso tempo, nos iludindo, e somos os mais miseráveis dos homens, conforme ele diz em 1 Coríntios 15, 19. Sofrimentos internos e externos são uma constante na vida cristã. Sofrimentos são certos nessa vida, assim como o sol que se levanta a cada manhã, assim como o imposto de renda que você tem que declarar todo ano. A questão é, por que estamos sofrendo? Se for por nossa rebeldia, arrogância, desobediência e egoísmo, estamos consumindo nossa vida em vão. Não aproveitem nada disso e só colheremos destruição e morte. Mas se for pela nossa fé, pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, pela convicção que recebemos pela palavra de Deus, isso então será um peso eterno de glória. 1 Pedro 2, 20 e 21 nos diz o seguinte, porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto fosse chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A grande diferença é que temos alívio, socorro, refrigério, esperança e fortalecimento pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O autor de Hebreus nos ensina que não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O próprio Paulo recebeu esse conforto. Em Atos 23, 11, mostra que Paulo não estava enganado. Mostra que Paulo não foi um obstinado. Porque, numa das noites, o Senhor se lhe apresenta e diz, Paulo, tem bom ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques de mim também em Roma. Deus confirma o seu chamado. Deus traz refrigério nos momentos que parece que não vamos mais aguentar, porque aquele que nos chamou também é aquele que nos fortalece,
aquele que nos guarda e aquele que nos dá força para seguir adiante. A mensagem cristã não faz apologia ao sofrimento, porém, se necessário, o cristão verdadeiro sofrerá com alegria por amor ao seu Mestre e Salvador, sabendo que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Por isso, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Até chegar o dia em que ouviremos a voz do Mestre dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai por herança o reino que vos foi prometido desde antes da história da humanidade, desde antes do início dos tempos. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos usar o exemplo de Paulo nesses tempos tão difíceis pelo qual a igreja passa, com convicção, com mansidão e com respeito, seguindo a jornada, seguindo o caminho que nos foi proposto por Deus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.